Hey guys, Bruno Bless. Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do terceiro módulo Dominando as Ferramentas. E nesse vídeo vamos falar sobre ferramentas de textos, onde veremos textos artísticos e parágrafos. Como inserir texto e manipular fonte, espaçamento e alinhamento. Bem, para inserir texto é necessário que vocês venham até essa ferramenta STA, vão dar aqui um clique. De seguida, vão escolher qualquer parte na vossa folha e vão dar um clique com o botão esquerdo. Vocês já veem que aparece aí esse traço a piscar. De seguida, eu vou escrever alguma coisa. E vocês veem que já escrevi aí algo. Agora, se eu quiser aumentar o tamanho desse texto, então escolho essa primeira opção, que é a ferramenta de seleção, dou um clique ao meu texto, de seguida venho até aqui onde está 24, que é na opções de propriedade, vou dar aqui um clique e vou aumentar o tamanho. E vocês já conseguem ver que o texto já está legível, ok? Como posso também escolher outro tipo de fonte, posso negritar a fonte, posso deixar em itálico, posso colocar uma linha por baixo do texto. E uma outra coisa que eu também posso fazer, caso eu queira fazer alguma alteração, é selecionar o meu texto. Se eu quiser fazer apenas em uma parte do texto, então é necessário que você faça uma separação, ok? Então, tenho o meu texto selecionado, vou dar um clique com o botão direito e vou converter o meu texto em curvas. E convertendo o meu texto em curva, eu posso fazer alguma alteração. Por exemplo, vou colocar aqui na parte de cima um círculo e vou converter também esse círculo em curva. Então, se eu der aqui um clique no círculo, então se eu selecionar o meu círculo em qualquer parte, eu posso fazer uma quebra de linha. Aqui, vou dar aqui um clique. E aqui, você vê que aparece essa seta. Posso dar um clique nessa seta de fora. E você vê que automaticamente o meu círculo se abre. Agora, se eu der um clique aqui ao meu texto, posso também fazer aqui uma quebra de linha. E posso ligar o meu texto ao círculo. Então, uma vez que eu fiz isso, eu posso vir aqui nessa opção de ferramenta de preenchimento. Vou dar aqui um clique com o botão esquerdo, vou colar o mouse. Vou colar o botão do mouse e vou arrastar até essa opção preenchimento inteligente. Aqui no preenchimento inteligente, vou dar aqui um clique na minha imagem. E vocês veem que ele não só deixou cinza o círculo na parte de cima, mas também o da parte de baixo. E uma vez que ainda estiver selecionado, eu posso depois, com a ferramenta de seleção, vir aqui escolher uma cor. Mas você nota que esse preenchimento inteligente, ele vai pintar o que tiver em cima, mas não vai afetar em nada de baixo, ok? Se eu arrastar para cima isso que fizemos, vocês veem que continua a existir o círculo e também a fonte aí embaixo alterada. Vou apagar agora aqui o meu texto. Agora, uma outra coisa que vocês precisam entender é como copiar um texto de fora e colar aqui no Excel. Eu já tenho um texto copiado, vou dar aqui um clique novamente no A. Mas se eu quiser colocar aqui um texto inteiro, como se fosse um jornal, uma revista, vou selecionar a parte que eu gostaria de colar o texto. Então, uma vez selecionado, vou dar aqui um clique com o botão direito e vem até a opção colar. E aparece essa janela. Nessa janela você vai escolher se você vai pretender manter a formatação, quer dizer que o mesmo tamanho de letra, o mesmo tipo de letra,
ou se você vai procurar descartar a formatação. Eu vou descartar e vou apertar OK. Você já vê que tem aí o meu texto. Eu posso agora selecionar o texto, aumentar o tamanho do mesmo. E você vê que o meu texto está organizado à esquerda. E se eu quiser que ele esteja todo à direita, eu posso selecionar aqui o meu texto, né? Selecionar o meu texto. E vir até aqui na parte de cima, vou dar aqui um clique no alinhamento e vou escolher aqui o centro. Como também posso escolher à direita e até mesmo posso escolher justificar total, ok? Posso dar aqui alguns enter para fazer alguma separação. Mesmo aqui na parte de baixo. Posso dar um espaço aqui e colocar aqui um título ao meu texto. Então, se eu selecionar apenas vídeo aula e vir aqui selecionar centro, vocês veem que o restante do texto não é afetado, ok? O mesmo acontece se eu procurar negritar, aumentar o tamanho. Agora, se eu quiser colocar algum espaçamento no meu texto, eu vou selecionar o que eu quero espaçar. Depois vem até aqui, vou dar aqui um clique, vou dar novamente um clique e vai abrir esta janela. E nesta janela você vem aqui nessa parte tem a opção de deixar o texto espaçado. Se eu continuar, então se eu começar a dar aqui um clique, vocês conseguem observar que o texto está a ser espaçado. Vou aqui remover algumas partes que tiverem fora. Então nessa vídeo aula de hoje você aprendeu como inserir texto e manipular a fonte através de espaçamento e alinhamento, tanto à esquerda, à direita ou no centro. E também vimos como converter texto em curva e vimos qual a utilidade ao fazer isso. Então foi essa videoaula, espero que tenha gostado. Não se esqueça de deixar comentário o que você achou dessa aula, subscrever aqui no canal, deixar o seu like e a gente se vê até a próxima com mais uma vídeo.